Oi pessoal, estamos agora na nossa terceira videoaula sobre integrais múltiplas. Então, nessa aula, como eu prometi, nós vamos calcular alguns exemplos de integrais duplas. Então o primeiro exemplo será calcular a integral dupla na região R da função x menos 3y ao quadrado dA, onde dA representa dx dy. Então veja que o domínio R vai ser a região do plano xy, onde x varia de 0 a 2 e y varia de 1 até 2. Certo? Você pode, quem tiver o livro do estudo, compare com o exemplo 3 da seção 15.1. Então, pelo teorema de Fubini, nós podemos escolher a ordem que quisermos da integral. Então, eu vou escolher primeiro integral em relação a y. Então, a integral vai ser de 0 a 2 no x, de 1 a 2 no y, de x menos 3y ao quadrado dy dx. Realizando a primeira integral, como x aqui é tido como constante, nós vamos... A integral de uma constante vai ser o próprio y, então vai ficar xy. Integral de y ao quadrado é y3 sobre 3, cancela com esse 3 aqui, então vai ficar menos y3. Tudo isso de 1 até 2 dx. Então aqui 2 menos 1 vai dar 1, então vai ficar x. E y ao cubo, 2 ao cubo dá 8, menos 1 dá 7. Então ficaremos com a integral de x menos 7 dx. Fazendo essa integral de 0 até 2, ficamos com primeiro termo x ao quadrado sobre 2, segundo termo dá menos 7x. Tudo isso de 0 a 2. Então ficamos substituindo os valores. 2 ao quadrado sobre 2 dá 2, menos 7 vezes 2, menos 14. Então menos 14 mais 2, menos 12. Perceba que essa integral, o resultado tem que dar o mesmo se fizermos a primeira integral em relação a x e depois em relação a y. Então, aplicando o teorema de Fubini, integrando em relação a x primeiro, nós temos que obter o mesmo resultado. Então, fazendo essa integral primeiro em relação a x, fazer mais rápido, só para verificar o teorema de Fubini, vemos que dá x ao quadrado sobre 2 menos 3xy ao quadrado, de 0 a 2. Substituindo, vamos ficar com, de 2 até 0, ficamos com 2 menos 6y ao quadrado, integrando em dy. O que dá, integrando, 2y menos, integral de y ao quadrado é y3 sobre 3, então cancela com esse 6, fica 2y menos 2y ao cubo, de 1 até 2. Substituindo de 2 até 1, ficamos com o valor menos 12, substituindo os valores de y de 2 até 1. Então perceba que vale o teorema de Fubini, certo? Não há nada errado com a resposta negativa, certo? Porque a função f não é positiva, a integral então não representa um volume de fato. Mas se r for sempre negativo, se uma função f for sempre negativa, o valor da integral vai ser menos o volume que está acima do gráfico de f e abaixo de r, certo? Como mostra aqui a ilustração do gráfico de z igual a x menos 3y ao quadrado. Então vamos fazer mais um exemplo. Calcule a integral sobre o retângulo R definido no x de 1 até 2 e no eixo y de 0 até π da função y seno de xy dA. Se integrarmos primeiro em relação a x, vamos obter o quê? A integral em relação a x de seno de xy dx dy, onde o y aqui vai ser uma constante. Então a integral do seno é menos cosseno, certo? Então vamos ficar com menos, sim, como tem um fator aqui pela regra da cadeia, como tem um y multiplicando que eu estou tomando como constante, vai ser menos cosseno de xy sobre y, ok? Então o y que estava aqui vai ser cancelado. Então vai ficar com menos cosseno de xy sobre y. Cancelou, fica só menos cosseno de xy. Com x variando de 1 até 2. Então vai ficar menos cosseno de 2y mais cosseno de y. Tudo isso de 0 até π. Em seguida nós vamos realizar a integral em relação ao y. Realizando essa integral, ficamos com a integral de menos cosseno. Vai dar seno, menos seno. Como tem esse 2 aqui, vai dar menos seno de 2y sobre 2. Então fica menos 1/2 de seno de 2y. A integral do cosseno de y vai dar seno de y. Então, ficamos com menos 1/2 de seno de 2y mais seno de y de 0 a π, que dá seno de π é 0, seno de 0 é 0. Então o resultado da integral é 0. Ok. Agora, se nós invertermos a ordem de integração, o que é que vai ter? Então vai ser a integral primeiro no dy, de 0 a π, depois no dx, no x de 1 a 2,
da função y, seno de x, y, dy, dx. Então, para calcular a integral interna, nós vamos ter que usar a integração por partes, certo? Por quê? Porque essa integral não vai ser trivial, né? Como estou integrando primeiro um y, tem y multiplicando o seno, só vai sair por integração por partes. Eu vou ter que falar que o u vai ser meu y e o du vai ser dy. E o dv é seno de xy dy e o v é menos cosseno de xy sobre x. Então, lembrando a regrinha de integral por partes, aqui a integral de u dv é uv menos integral de v du. Certo? Qualquer coisa revise lá do cálculo 2. Certo? Então, essa integral vai ficar uma integral bem mais complicada. Preste atenção. Porque vai ficar uv, então voltando os slides, u é y, v é menos cosseno de xy sobre x, como está aqui, menos integral de v du. Quem é v? V é menos cosseno de xy dx, quem é du é dy. Então, com menos ficou mais, então ficou essa integral aqui. Então, substituindo os valores, perceba que vai dar uma função bem mais complicada, certo? Vai dar menos π cosseno de πx sobre x, substituindo o y por π por zero, mais 1 sobre x ao quadrado, seno de xy com y de π até zero. Então, vai dar menos π cosseno de πx sobre x, mais seno de πx sobre x ao quadrado. Para integrar agora o primeiro termo por parte, a segunda integral, essa integral resultante, também só vai sair integrando por partes. Certo? Integrando, chamando u de menos 1 sobre x e dv de π cosseno de π de x dx. Então, vamos obter que du é dx sobre x ao quadrado e v é seno de πx. Então, para resolver essa integral também ela vai ser mais complicada. A integral de menos π cosseno de πx sobre x dx vai ser, então, uv menos integral de v du. Então, vai ser menos seno de πx sobre x menos integral de seno de πx sobre x ao quadrado dx. Então, perceba como essa integral é bem mais complicada, embora ela deve dar o mesmo resultado, certo? Então, resolvendo essa integral, vamos ficar com menos seno de πx sobre x, certo? Como se eu passar essa integral aqui para o lado de cá, certo? Aí vai ficar com a mesma integral que precisamos fazer aqui, certo? Então, perceba que o resultado, embora dê o mesmo, se eu pegar essa integral agora e for integrar de 1 até 2, 2 até 1, isso aqui vai dar seno 2π, seno de π, então isso vai dar sempre zero. Mas, o primeiro caso foi muito mais fácil do que o segundo. Então, você tem que ter um olho clínico, tem que ter muita prática, fazer bastante exercícios para saber escolher a melhor ordem possível para calcular integrais. Caso contrário, você pode entrar em apuros e ter problemas muito longos. Ok? Então, é isso que está aqui nesse slide. Então, as soluções são simples, se eu trocar a ordem em alguns exemplos, mas em certos problemas, a ordem define o nível de dificuldade da integral. Então, para calcular uma integral dupla, é muito importante que escolher a ordem de integração, que forneça a integrais mais simples possível. Ok? Então, vamos fazer mais um problema. Determine o volume do sólido que é delimitado pelo paraboloide elíptico x2 mais 2y2 mais e igual a 16 e pelos planos x igual a 2 e y igual a 2, certo? E pelos planos, 3 planos coordenados. Então, vamos fazer esses exemplos. Então, o primeiro sólido, então, pegar a superfície z igual a 16 menos x2 menos y2, está aqui o desenho da superfície, acima do quadrado, R de 0 a 2 no x e 0 a 2 no y. Então, perceba que o plano com x igual a 2 é esse aqui, e o plano com y igual a 2 é esse aqui. Então, o que eu quero é o volume do sólido delimitado por essa região aqui, dessa figura abaixo do gráfico da superfície z igual a 16 menos x2 menos y2. Certo? Então, ela está acima do quadrado delimitado por 0 a 2 no x e 0 a 2 no y.
Então esse sólido foi considerado no exemplo 1 da aula passada, mas agora nós temos condições de calcular a integral dupla usando o teorema de Fubini. Então quem quiser ver isso direitinho, olha a seção 15.1 do livro do Stewart, certo? Então calculando essa integral iterada, dx dy, a ordem aqui não vai alterar a dificuldade, mas integrando primeiro em relação ao x, vamos ficar com 16x menos 1/3 de x3, menos 2y ao quadrado x. Tudo isso de 0 a 2. Substituindo aqui o 2 vai ficar... tem um constante aqui, 16 vezes 2 dá 32. 32, 2 ao cubo dá 8, 8 sobre 3. Então 32 menos 8 sobre 3 dá 88 sobre 3. Então menos, substituindo aqui por 2 vai dar 4y ao quadrado. Tudo isso dy. Então... integrando em relação a y, vou ficar com 88 sobre 3y menos 4/3 de y ao cubo. Tudo isso de 0 a 2. Então isso aí vai dar igual a 48. Certo? Substituindo aqui. Certo? O valor de y por 2. Tudo bem? Ok. Então, vamos para um caso especial. Então, no caso especial, em que f de x, y pode ser fatorado como produto de uma função só de x por uma função só de y, a forma da integral pode ser escrita de uma maneira ainda mais simples. Certo? Então, se eu supuser que f de x, y for uma função g de x vezes h de y, nós vamos poder separar a integral na integral inteirada, como sempre, então g de x vezes h de y, dx dy. Só que na integral interna, como o y é uma constante, o h de y sai da integral. O h de y saindo da integral, isso aqui vai ser uma função constante em relação à integração em relação a y. Então, na verdade, vai ser o produto das duas integrais. O produto de uma integral de g de x dx vezes a integral de h de y dy. Certo? Já que a integral de a a b de g de x e dx vai ser uma constante. Portanto, nesse caso, a integral dupla de f pode ser escrita como produto de duas integrais unidimensionais. Okay? No caso em que a função g de x e h de x, o f de x e y pode se escrever como um produto de duas funções de x e y. Okay? Então, por exemplo, a integral de 0 a π sobre, no domínio x, de 0 a π sobre 2, e no y, de 0 a π sobre 2, de seno x cosseno y dA, pode ser escrito como produto da integral de 0 a π sobre 2 de seno x dx vezes 0 a π sobre 2 cosseno de y dy. Ok? Então, a primeira integral do seno é menos cosseno de x, de 0 a π sobre 2, e a integral do seno de 0 a π sobre 2 de seno de y. A integral do cosseno dá seno. Então, isso aqui vai dar cosseno de π sobre 2 é 0, menos com menos mais cosseno de 0 é 1, e aqui seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1, que é igual a 1. Ok? Então, essa função aqui, f de x, y igual a seno de x cosseno de y, é positiva, todo intervalo, todo domínio. Então a integral realmente representa o volume do sólido que está entre o gráfico de f e o domínio, que é o retângulo R. Então está aqui a figura dessa superfície. Então esse valor 1 é exatamente o volume abaixo dessa superfície. Ok? É isso, pessoal. Então até a próxima.